Olá, pessoal! Muitas pessoas têm mandado mensagens sugerindo temas e também perguntando, né, querendo esclarecer dúvidas sobre os temas que a gente já abordou nas nossas lives aqui no canal. Pois então eu resolvi que pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, nós vamos separar um tempo para tentar responder essas perguntas da melhor maneira possível. E eu gostaria de começar essa série de vídeos respondendo perguntas sobre o laser íntimo. Então nós recebemos algumas perguntas, eu separei aquelas que são realmente mais pertinentes para a gente tentar esclarecer de uma forma muito abrangente as principais dúvidas sobre esse tratamento tão incrível, sabe, que a ciência moderna, através da medicina, trouxe para a mulher do século XXI. Então, a primeira pergunta é a mais básica de todas, né? O que é o laser e como o laser funciona? Né? Então, essa é uma pergunta muito interessante. Tá certo? Porque a gente fala do laser, fala que é um tratamento de rejuvenescimento, mas afinal de contas, o que é o laser? Então, gente, o laser nada mais é do que uma luz. Quando a gente acende uma lâmpada normal, num ambiente escuro, ela ilumina o ambiente inteiro, não é isso mesmo? Pois então, por que ela ilumina o ambiente inteiro? Porque os raios de luz produzidos pela lâmpada, eles são difusos, eles se difundem por todo o ambiente. O laser também é uma luz, só que a luz do raio laser, ele é uma luz que tem uma direção só. E como essa luz tem uma direção só, ela concentra uma grande quantidade de energia. Então nós temos diversos tipos de lasers, cada um com uma característica diferente. Uns têm uma energia muito forte, outros têm menos energia. Então, existem lasers que são utilizados para cortar aço, para cortar metal, existem lasers que são utilizados para fazer medidas precisas e existem lasers que são utilizados em medicina, tá certo? Então, esses lasers, um deles é o laser de CO2 fracionado, que a gente utiliza para fazer o processo de rejuvenescimento da pele. Essa pele tanto pode ser a pele do rosto, do corpo, de qualquer parte do corpo, como também a pele que recobre a vagina internamente. Então, como é que o laser funciona? O exame, ele é muito simples, tá certo? O tratamento, ele é muito simples. O laser, ele é introduzido, o aparelho é introduzido dentro da vagina e ele emite o raio laser diretamente dentro da mucosa. Esse raio laser, ele funciona como se fossem microagulhas. Essas microagulhas penetram profundamente na mucosa vaginal e ao penetrar na mucosa vaginal, como se fossem pequeninas agulhas, vai estimular as células da vagina a voltarem a funcionar, aquelas células que estão adormecidas. Então, ali a pele que recobre a vagina também tem células que produzem colágeno, que produzem elastina, que produzem ácido hialurônico. Essas três proteínas são proteínas envolvidas no mecanismo de elasticidade, de contração e de lubrificação. Ou seja, o laser vai fazer com que essas células voltem a funcionar, a vagina vai ficar então mais apertada, mais elástica e também mais úmida. Tá? Uma outra pergunta é se o laser vaginal ele rejuvenesce mesmo, sim. Claro que ele rejuvenesce, tá certo? Então, a partir do momento em que a gente estimula essas células a voltar a funcionar, a vagina, aos poucos, ela vai se recompondo. Então, aquele órgão que estava ali atrofiadinho, aquela pele que estava fininha, que estava seca, que estava desconfortável, né? Aquela pessoa que ia ter relação, doía, ardia, né? Tem gente que nem consegue, né? No momento que a gente faz o laser, a função dessas células essas células voltam a funcionar e, consequentemente, tanto o tônus da vagina melhora como a lubrificação também. Então, o rejuvenescimento realmente ocorre. Não é um tratamento, vamos dizer assim, cosmético ou estético, em absoluto. Não, nós estamos tratando o órgão mesmo. Ele está atuando na célula, fazendo com que a célula acorde, com que a célula volte a funcionar. Então, ele realmente promove um rejuvenescimento. Não é um tratamento que vai promover só uma lubrificação, não. Tá bom? Uma outra pergunta aqui que mandaram para nós foi essa aqui. Olha, fiz o laser na esperança de melhorar meu prazer. Porém, só percebi um aumento da minha lubrificação
e uma sensação mais apertada. Só isso. Bom, gente, é exatamente isso que o laser faz. Então, essa questão do prazer sexual é muito complicada, tá? Porque tem algumas pessoas que chegam para a gente, né, na esperança de que ao fazer o laser o prazer sexual dela vai melhorar. Depende. O prazer sexual está envolvido uma série de coisas. Então, está envolvido primeiro uma questão de relacionamento, de atração pela pessoa com quem você está. Segundo, uma questão hormonal. Então, a gente sabe que hormônios como a testosterona, ela, por diversas razões, ela pode ter a concentração no sangue diminuída. Por exemplo, mulheres que usam anticoncepcional por muito tempo, pessoas que usam aí antidepressivo, anti-inflamatórios, mulheres na menopausa e por aí vai. Então, vários desses medicamentos, dessas situações, fazem com que a testosterona diminua e, consequentemente, a libido diminui, o desejo sexual diminui e o prazer sexual diminui. Então, vocês podem ver que existem outros fatores associados ao prazer sexual que não uma questão só muscular e de umidade vaginal, tá certo? Então, o que o laser faz? O laser, gente, ele vai restaurar a função vaginal. Pronto. Aí, se a mulher tem outras questões que fazem com que ela não tenha prazer, ela tem que abordar isso também e fazer um tratamento mais amplo. Mas, com certeza, a parte de funcionamento do órgão sexual, esse o laser vai resolver, tá? Ficou bem claro? Bom, uma outra pergunta que também é feita com muita recorrência, né? É se o laser cura candidíase. Bom, gente, essa é uma questão complexa, sabe? Porque a candidíase, ela é a primeira coisa tem que entender o que é a candidíase. A cândida, gente, não é uma doença. Você não pega a candidíase. A cândida é um fungo que mora dentro da vagina. Ela faz parte do que a gente chama de microbiota natural. Ou seja, ela é um fungo que até nos ajuda a combater infecções. Acontece que em algumas situações o pH da vagina, ou seja, a acidez da vagina modifica e faz com que essa cândida que está ali para nos ajudar, né, para ajudar as mulheres, passe então a se proliferar em grande quantidade e passa então a prejudicar a mulher. Começa a dar um corrimento, aquele corrimento branco, leitoso, cheio de grumo, começa a dar muita coceira, ardência, enfim, esse é o quadro da candidíase, tá certo? Então, classicamente, a gente trata a candidíase com medicamentos para fungo. Porém, quem tem esse problema sabe muito bem disso, você trata uma vez, tá certo? Ele melhora por um tempo e daí a pouco volta novamente. Você repete o tratamento e volta novamente. Então, é muito comum muitas mulheres chegar e falar, gente, eu faço um tratamento, mas ele não funciona. Não, na verdade, o tratamento funciona. Porém, a causa da candidíase não foi removida. Que causa é essa? É tudo aquilo que altera a acidez vaginal. Então, por exemplo, todo mundo sabe disso, não é? Por exemplo, o uso de roupas justas, roupas apertadas, roupas de material sintético. Tem mulheres que trabalham o dia inteiro e por força de uniforme tem que usar roupas que chegam a ser até impermeáveis, né? Ambientes quentes, relação sexual, às vezes com um parceiro que não tem lá um grande padrão de higiene, outras situações como o uso de anticoncepcional por longa data, também faz com que o pH da vagina modifique, o uso de antidepressivos, a ansiedade é outro problema que também altera o pH vaginal, enfim, tudo isso altera a acidez e faz com que a cândida se prolifere. O laser, gente, também vai melhorar a candidíase, porque ele vai renovar toda a pele da vagina, ele vai fazer com que essa microbiota se regenere completamente. Porém, se as situações de estresse, a situação de uso prolongado de algum medicamento, ou seja, aquela situação de origem que faz com que o pH vaginal ele não fique normal, se ela não for corrigida, a cândida vai voltar, tá certo? Então é muito importante entender isso, tá? Então o laser é muito bom para a cândida, sim, ele é excelente, mas assim como eu falei para a parte de rejuvenescimento, é importante entender quais são as causas que levam à cândida e também corrigir esses fatores, tá bom? Bom, uma outra pergunta é com relação à incontinência urinária, tá certo? Então, o laser funciona para incontinência urinária? Bom, gente, aí é uma pergunta mais complicada também, tá?
primeira coisa, a gente tem que entender o que é a incontinência urinária, tá certo? A incontinência urinária é a perda involuntária de urina, ou seja, a gente perde urina quando faz força, quando urina, quando espirra, tá certo? Agora, existem algumas razões para que isso aconteça. Algumas dessas razões a gente cura ou melhora muito com o laser, outras não vão modificar. Então, por exemplo, uma das principais causas de incontinência urinária é trauma de parto. Então, tem mulheres que, ao ter o neném por parto normal, há um relaxamento da musculatura vaginal e, com isso, com o passar dos anos, ela começa a perder urina. Uma outra causa também relacionada ao parto é que, além de ter um relaxamento, tem mulheres que rompem a musculatura, né? Então, a musculatura da vagina e de sustentação da bexiga ela se rompe. Então, com o passar do tempo, começa a perder urina também. Tá? Há situações em que a mulher ela tem geneticamente uma vagina com a musculatura muito frágil, muito flácida, e com isso também há uma queda de bexiga, uma incontinência ao longo dos anos. Há outras situações, gente, em que a incontinência ocorre independente de ter trauma ou de ter relação com a musculatura. A bexiga, ela é um músculo, tá certo? Quando a gente vai urinar, esse músculo ele se contrai de uma forma coordenada e esvazia de uma maneira uniforme. Há situações em que os músculos da bexiga eles se contraem de forma incoordenada. Então, uma parte da bexiga contrai e a outra não. A gente chama isso de bexiga neurogênica. Então, esse é um problema muitas vezes neurológico, que nada tem a ver com problemas obstétricos e ginecológicos. Então, o laser ele é eficiente, sim, mas ele é eficiente para aquela mulher que não teve ruptura da musculatura. Então, aquela mulher que teve um parto normal, ficou relaxada, aquela mulher que tem geneticamente uma musculatura mais frágil, essas vão se beneficiar muito para o laser para a incontinência urinária. Então, tem mulheres que praticamente se curam. Agora, mulheres que já têm uma ruptura da musculatura, ou então mulheres que têm essa incontinência urinária de causas neurológicas, não vai fazer diferença. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá certo? Porque tem mulheres que o laser melhora, tem mulheres que chegam e falam, poxa, não melhorou. Mas quando você vai ver, ela tem mais de um tipo de incontinência urinária ao mesmo tempo. Às vezes ela tem uma incontinência por parto, né, por relaxamento da musculatura, e também tem uma incontinência devido a problemas na musculatura da bexiga, que a gente chama de incontinência urinária mista. Tá certo? Então, resumindo, o laser ele resolve para a incontinência urinária? Sim. Para alguns tipos de incontinência urinária, ele é muito preciso, ele é muito eficiente. Para outros, ele pode apenas melhorar. E para outros, não vai fazer diferença. Então, a gente tem que diferenciar bem para qual tipo de incontinência nós vamos usar o laser. Tá bom? E por fim, outra pergunta, né? É por que eu tenho que fazer o laser todo ano? Tá? Pois, gente, infelizmente, né? Nós ainda não temos uma forma de promover um rejuvenescimento eterno, ou seja, de fazer com que o processo de envelhecimento ele pare, né? O que a gente faz é retardar esse processo de envelhecimento. Quando a gente faz o laser, a gente renova ali a célula da vagina. Mas essa renovação, ela também é temporária, ou seja, a vagina também continua a envelhecer. Então, a gente tem que fazer periodicamente uma nova sessão para estar sempre estimulando aquelas células a voltarem a funcionar ou não pararem de trabalhar, tá certo? De quanto em quanto tempo varia de pessoa para pessoa, em média, uma vez por ano, tá bom? Bom, eu acho que essas foram aqui as principais perguntas a respeito do laser íntimo, do laser vaginal, tá? Se vocês ainda tiverem mais dúvidas, não deixe de enviar aqui para a gente não. Eu tenho o maior prazer de responder essas perguntas. Quando eu não puder responder diretamente, eu faço questão de separá-las e responder aqui para vocês, para que nós possamos discutir esse assunto, tá bom? Bem, então, gente, o laser é um tratamento sensacional. Ele está indicado para todas as situações em que a vagina está ressecada, principalmente após a menopausa, tá certo? Então, o laser tem um efeito maravilhoso no rejuvenescimento íntimo, fazendo com que a mulher recupere o prazer e aquela sensação agradável durante o ato sexual, tá ok? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês aqui no próximo vídeo, tá certo? Um grande abraço para todos vocês.